gente, estamos chegando com o Esporte em Debate aqui na tela da TV Assembleia, canal 9.2 e na TVN, canal 17. A partir de agora, o esporte em dimensão maior na sua televisão. Você vai ficar sabendo de tudo. E olha só, no Esporte em Debate de hoje, que está imperdível, você vai ver. FUNAC realiza amistoso de futsal para integrar centros socioeducativos em São Luís. Você vai ver ainda, Federação de Basquete promete reativar calendário a partir de novembro. E mais, como foi o final de semana para os clubes paraenses no Brasileirão 2020. Além dos 83 anos de fundação celebrados pelo Motoclube de São Luís. Tudo isso e muito mais no Esporte em Debate de hoje, que já está no ar. E olha só, gente, a gente começa o Esporte em Debate falando sobre uma reportagem produzida pela TV Assembleia que retrata valores socioeducativos. Um trabalho que a FUNAC realiza em São Luís para integrar dois centros importantes. Estou falando aqui do Centro de Integração Socioeducativa do Vinhais e também o Canaã. Os meninos bateram um bolão no futsal. Foi realizado um amistoso de futsal. O placar é o que menos importa, terminou 12-0. Mas o que mais interessa é o trabalho socioeducativo feito pela FUNAC. E nesse aspecto, se logrou muito êxito. A sexta rodada do Campeonato de Futsal Intercentros Socioeducativos foi disputada entre adolescentes da unidade do Vinhais e Canaã. Um jogo amistoso para integrar jovens internos dos dois centros que ficam na região metropolitana de São Luís. Aqui é a oportunidade que a gente tem para trabalhar respeito, tolerância, interação, integração, tanto entre os adolescentes como também entre os servidores da Fundação. É um momento que os adolescentes eles reagem muito bem a esse processo, né, de integração com outros adolescentes. E a nossa intenção é fazer com que, através do esporte, eles possam imprimir para a vida deles, né, novos valores que levem a disciplina, o respeito, a tolerância, e isso eles levem também para a convivência deles familiar e comunitária. Na quadra, os jovens demonstraram talento para o futsal, força e agilidade de meninos que tentam reconstruir a vida a partir de pequenas oportunidades. O projeto tem a parceria da Secretaria de Estado, Esporte e Lazer. Sabemos efetivamente, do efeito positivo que a prática esportiva através do esporte tem na qualidade de vida dos jovens e certamente irá contribuir de forma muito decisiva, na ressocialização. E nós estamos realmente satisfeitos em poder estar parceriando mais uma vez com a FUNAC e nos colocamos sempre à disposição para projetos futuros. A gente dá oportunidade para esses jovens, não só na área do lazer e do esporte, mas na vida social. Então é uma oportunidade de inclusão para a sociedade. Então, em nome da Secretaria, a gente fica muito orgulhoso em poder estar ajudando e fazendo parceria com a FUNAC e que esses jovens possam ter uma vida social lá fora de uma forma bem diferente, não só com esporte, mas com socioeducativo. A partida terminou em 12-0. Vitória para os meninos do Centro Socioeducativo do bairro Vinhais. Mas, independente do resultado, o esporte está mesmo fazendo diferença para esses meninos. Honrado, participar dessa oportunidade que eles estão me dando de estar entregando um time. Eu gostaria de participar de times assim para fora, meus direitos aí. Gostaria muito de deixar essas coisas de facção de lado, participar de vários times aí que eles me veem e eu estou mudando de vida. Eu tenho dito aqui no Esporte em Debate que o mais importante não é a questão apenas do placar de uma competição ou simples fato de competir por competir. O mais interessante é você estar dentro de uma modalidade esportiva, praticando o esporte, saindo do sedentarismo e ocupando a mente com coisas boas. É justamente isso que tem feito a FUNAC aqui em São Luís. Parabéns a Sorimar Saboia, presidente da FUNAC, que tem realizado um trabalho socioeducativo da mais alta importância. São meninos de dois centros que precisam de uma atenção especial, que precisam de um olhar diferenciado da sociedade, um olhar diferenciado, para que eles possam realmente aprimorar essa formação de cidadão através do esporte. E em
todos os países em que o esporte foi aliado à educação, se formou grandes cidadãos. A gente tem exemplo de potências internacionais do esporte, a gente pode falar da Rússia, pode falar da China, dos Estados Unidos, onde se estuda e se pratica esporte. E o resultado é a formação de bons cidadãos. E é isso que a gente vai ter aqui em São Luís, com certeza, nesse trabalho com a FUNAC. E a gente espera que outras entidades, que outras instituições possam levar essa bandeira para o interior do estado também. Depois do intervalo, vamos destacar o basquetebol maranhense. Você vai saber sobre o calendário do basquetebol 2020. Uma entrevista que a repórter Márcia Carvalho fez com o presidente Rubem Goulart Filho. Ele vai falar, o Rubão, sobre a reativação das competições neste ano de 2020. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. E agora vamos levantar a bola, porque a gente vai falar de basquetebol maranhense. Olha, foi uma pena neste ano de 2020 a gente ficar sem a Liga de Basquetebol Feminino. Olha só, nós tivemos grandes resultados, gente, conquistados, mas grandes resultados que nos apresentaram ao Brasil e ao mundo. Estou falando da LBF com o Sampaio Corrêa. Desde a Isiane, que começou o trabalho, com o presidente Murilo, com toda a equipe. E este ano nós começamos, mas tivemos que parar em virtude da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. Ficou tudo cancelado para este ano de 2020 e fez uma falta, confesso que enorme para todos nós que já estávamos adorando o Sampaio com 2 títulos a nível nacional. Deixando isso um pouco para a temporada de 2021, em 2020 a bola voltará a subir. E neste segundo semestre, o presidente Rubem Goulart Filho, ele tem se mostrado atento ao que está acontecendo. Ele, em entrevista à repórter Márcia Carvalho, falou sobre as principais dificuldades do basquetebol maranhense. Praça de esportes, né? Nós temos poucas praças e precisamos realmente criar mais opções, mas o momento é de pandemia, o momento é de reinventar todo o trabalho, pensando no novo normal, que é uma grande realidade. E ele falou sobre tudo, sobre algumas invenções que aconteceram neste ano de 2020, com o basquetebol não presencial, mas por outro meio, e falou o mês, não disse a data, do retorno de algumas competições que vão reativar o basquetebol maranhense neste ano de 2020. Vamos dar uma olhada como foi a entrevista com a Márcia Carvalho? Veja no Esporte Debate. Olá, Juraci, olá, Greg, olá, telespectadores do programa Esporte em Debate. Como todos nós sabemos, a pandemia ela mudou a rotina de todos nós, inclusive do esporte, que só agora, quase 6 meses depois, está retornando às suas atividades. A mesma coisa acontece com o basquete, e eu estou aqui com o presidente da Federação Maranhense de Basquete, a Federação de Basquete Maranhense, na verdade, Rubem Teixeira Goulart, o Rubão. Rubão, conta como é que está essa situação do basquete aqui no estado. Bom, nós temos 2 coisas a ponderar, né? Uma é o como vai o basquete maranhense. O basquete maranhense nunca esteve tão organizado, por incrível que pareça. Nós já fizemos a primeira parte do nosso calendário, porque, como vocês sabem, o basquete hoje ele é dividido em 4 etapas. Né? São etapas do interior e a etapa da capital. Né? De uma fase nós já concluímos, a fase sul, se eu não me engano, ou centro, eu não tenho bem certeza. Já fizemos, já temos campeões. Por quê? No final do ano se faz as finais. Né? Como não vai haver, acredito eu, algumas regiões, talvez a gente até antecipe essas finais. Uma fase muito difícil. Por falar nisso, você ainda assumiu agora a presidência da Associação das Federações Amadoras de Basquete no Maranhão. Mais um desafio, não é, Rubão? Eu sou homem de desafios, eu gosto disso. Desde que agora, como aposentado, tenho tempo para isso, para me dedicar. Antigamente eu não tinha. Agora, essa associação ela foi fundada, foi feita pelo Ali Maluf, na época que foi secretário. Né? Mas foi desativada, não houve interesse. Hoje algumas federações estão sentindo exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Resolvemos, então, reativar. Vamos reativar, agora foi feita o registro, né, da ata, da posse, estamos tudo agora, vamos convocar uma Assembleia Geral,
para exatamente começarmos a traçar o que é que nós vamos ter que fazer com as federações de esporte amador. Já tem alguma data confirmada para início de algum campeonato ou retorno com campeonatos que foram paralisados? Temos. Data em si não, mas temos a previsão de lá para novembro, né, reativarmos nosso calendário, dentro do possível. Já mandamos os convites para os clubes, né, os clubes estão aí se alinhando para fazer. Né? Para te ter uma ideia, até na pandemia, nós não paramos. O basquete fez uma competição sui generis. Ela é interestadual e foi feita online. Eu não posso te precisar, porque se for uma coisa da cabeça do nosso diretor administrativo, mas, para te ter, se eu não me engano, foi um clube de Mato Grosso, feminino. Para você ver a abrangência. Foi quase 100 clubes. Né? E fizemos essa competição. Hoje, para ter uma ideia, a federação está praticamente em dias com suas obrigações. Né? Nós tivemos agora, botamos em dia a parte municipal, os impostos, que nunca foram pagos, está tudo, só falta o federal. Nós vamos quitar agora, porque talvez seja a única federação que ainda não conseguiu um projeto para incentivo. Mas vamos tentar, se é isso que estava faltando, vamos tentar. Pegamos essa federação muito dilacerada, muito parada, muito desorganizada. Ela não tinha nem conta em banco, para você ter uma ideia. Eu não sei como eles faziam o pagamento. Hoje, cada oficial, o juiz, mesário, todo mundo é pago com sua conta bancária, é tudo em dia. Temos como é um portal transparente. Você, se quiser, qualquer um do maranhense sabe quanto entrou, quanto saiu, quanto entrou. Até hoje. Todos os atletas nossos são registrados, tanto na federação como na CBB, na confederação. Todos, para você ter uma ideia. Então, ela está organizada. Aproveitamos essa etapa para fazer esse tipo de organização. E se a minha nova reeleição, não sei se vou participar, seria no final do ano que vem. Quem vier vai pegar uma federação organizada, pelo menos isso. Entendeu? Isso é positivo. A gente tem casos de sucesso comprovados aqui. Com investimento, temos o Sampaio, basquete feminino. Como é que está a situação do masculino? Você tem ideia? Estão acontecendo investimentos? O masculino é bem diferente, sabe? Nós temos convite, só tem uma coisa, ele não é... o Sampaio, essa competição, para alguns que não conhecem, ela não é feita pela CBB. Ou seja, ela é só chancelada pela CBB. Nós participamos porque tem a chancela da CBB, mas a liga não é da CBB. Para o masculino, também é uma liga, só que é muito mais caro. Um clube para participar, ele começa com R$6.000. Qual o clube de basquete que tem R$6.000 para bancar, para entrar? Então, o basquete é muito caro, caríssimo. A nível nacional, não sei. Agora, nosso nível aqui, nossas competições são fortíssimas. Nós temos praticamente uns 4 a 5 clubes fortíssimos, se destacando o moto e os jovens. Nós não temos Sampaio masculino. Parece-me que eles queriam entrar esse ano, mas ainda não pediram as inscrições da equipe. Né? Mas, é como eu estou te dizendo, no ranking nacional nós estamos bem. A confederação tem nos dado apoio. Né? Infelizmente, nós temos esse problema da liga, nós temos uma liga que compete com a gente aqui, de desigualdade, porque ela é apoiada, por incrível que pareça, pelo vice-presidente da Confederação Brasileira, que é maranhense, que é o Manuel Castro, o Manelzinho. Né? Então, nós sofremos esse tipo de pressão, de competição, que não é bem-vinda. Né? E prejudica os nossos árbitros, os profissionais, prejudicam tudo isso. Se tivesse junto com a gente, a coisa era diferente. Nós não temos, nós queremos fazer basquete. Quanto mais jogos, quanto mais competições tiver, para a gente é melhor. Ok, Rubão, muito obrigada pela entrevista. Nós do programa Esporte em Debate desejamos que o basquete maranhense, que o esporte maranhense consiga superar esse momento difícil da pandemia e que nosso esporte, nosso basquete volte a fazer sucesso nas quadras.
É isso aí, gente. Márcia Carvalho para o programa Esporte em Debate. Eu entendo muito a preocupação do presidente Rubem Goulart Filho em relação ao basquete, em relação às praças de esportes, mas é o momento em que todos nós temos que entender que há uma dificuldade no mundo inteiro. A pandemia do novo coronavírus veio para mudar a história da humanidade. E isso perpassa pelo esporte brasileiro e mundial. Não é só aqui que tem sofrido, não. Não é só aqui que o esporte amador tem encontrado dificuldades. Lá fora também. No caso específico do basquete, tem a situação de sede, tem a situação de ginásio para treinamentos e para a realização de jogos. Mas, como ele próprio disse, o presidente, através da sua diretoria, tem conseguido colocar algumas novidades, né, no calendário. E que a tendência, e a gente espera que o homem lá de cima nos ajude bastante, ajude o basquetebol maranhense, é que a partir do mês de novembro as competições possam voltar a acontecer. Em São Luís, em Imperatriz, como ele chegou a citar, e no bate-papo com a Márcia Carvalho falou também, a gente espera que, não com aquela essência da normalidade, mas dentro do novo normal, e sem perder a essência, o basquete possa ser realmente um grande, né, caminho para que esses meninos e meninas possam disputar as competições e voltar, com certeza, a ter essa paixão ainda mais aflorada no coração de quem é amante dessa modalidade de basquete. Não são poucos que a gente conhece aqui no estado do Maranhão. Eu sei das dificuldades, volto a falar, sei da busca incessante do presidente Rubem, que precisa do apoio da Confederação Brasileira de Basquetebol. Sei também que o relacionamento não é dos melhores, pelas informações que eu tenho, entre Federação Maranhense de Basquetebol e Confederação Brasileira de Basquetebol. Nós temos, inclusive, o vice. Um dos vice-presidentes é do Maranhão, Manuel Cid. Mas eu espero que coloque o basquete acima de vaidades, de pensamentos, de propósito e de situações pessoais também. Porque a modalidade de basquete, que já rendeu grandes títulos para o nosso esporte, que já nos deu grandes alegrias, e o Rubinho foi atleta, sabe do que eu estou falando, o Manuel Cid sabe do que eu estou falando, o maranhense que gosta do basquete, muito mais ainda, nós precisamos voltar a esse caminho. É claro que a parte administrativa, de regularização, de busca, né, de uma regularização total por parte da federação é necessária. E para isso o presidente está aí trabalhando, a gente espera que ele receba o apoio de toda a comunidade do basquete, para que o seu intento seja uma cesta de 3, quem sabe. Agora o destaque para o futebol, Série C do Campeonato Brasileiro. Olha, preocupa muito a situação do Imperatriz, que foi goleado, gente, na Série C para o Paysandu de Belém do Pará. Confesso aos senhores e senhoras que tenho me preocupado muito com a situação do time do Imperatriz. Levou de 6 do Paysandu, né, um placar vexatório, né, acachapante foi o resultado. E depois das mudanças que aconteceram administrativas no Imperatriz, o Cavalo de Aço não se ouve bem. No Campeonato Estadual foi eliminado pelo São José. Não que não pudesse ser eliminado pelo São José, que mostrou um grande trabalho e por isso está onde está, numa fase decisiva de Campeonato Maranhense. Mas pela queda que foi drástica do time do Imperatriz dentro da competição. Trouxeram uma empresa para administrar o futebol. Com isso, houve dentro da própria diretoria uma cisão. Saiu o vice de futebol. Com ele, o Paulinho Kobayashi foi embora. Ele que vinha fazendo um trabalho, né, de reestruturação do clube, que tem moral na cidade, inclusive com a torcida. Veio um técnico que já estava lá dentro, e eu disse, isso aí pode não dar certo. Acabou não dando. E aí contrataram o Estevam Soares, que não tem nada a ver com esse resultado de 6, né, que o Paysandu levou de maneira melancólica, que o Imperatriz levou para o Paysandu. Foi melancólico o resultado, o treinador chegou na véspera do jogo. O que um treinador que chega na véspera, ele vai mudar técnica e taticamente numa equipe de futebol? Absolutamente nada. Muito pelo contrário. O Estevam Soares, com o nome que tem, né, a nível nacional, com passagem por grandes equipes do futebol de São Paulo, principalmente, foi técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras, teve no futebol do Ceará, fez bom trabalho por lá, é um treinador conhecido, conhece o futebol, mas não conhece tanto a realidade do Imperatriz e do futebol maranhense. Ele vai ter que passar por uma adaptação também, porque com certeza um treinador dessa estipe chega e vai pedir contratações. Chega e acostumado às grandes estruturas do futebol brasileiro, vai ver que a coisa está desarrumada. Não sei até que certo ponto tenha sido a melhor escolha para esse momento de revitalização do trabalho e de reestruturação do Imperatriz, que passa, eu repito, por um momento de turbulência e, lamentavelmente, essa turbulência gerada
tem levado uma preocupação muito grande dos seus torcedores, que não estão indo no futebol em virtude da pandemia, que o acesso não é permitido pela integridade física e o momento de saúde pública. Mas, com certeza, o torcedor cavalino tem muitas preocupações. E o presidente Adalto Carvalho a responsabilidade de colocar no trilho a equipe do Imperatriz, porque, do contrário, é seríssimo candidato ao rebaixamento, já está na última posição do Grupo A, e depois que você começa a paquerar com a parte de baixo, eu tomara que não vire um casamento. A seguir, vamos falar dos 83 anos de fundação do Motoclube de São Luís, e o destaque também do Esporte em Debate para o Sampaio, que mais uma vez perde em casa na Série B do futebol brasileiro. Os detalhes, segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com o Esporte em Debate para falarmos mais de futebol, gente. O Motoclube completou nesse dia 13 de setembro de 2020 83 anos de fundação. Gente, uma história riquíssima, cheia de tradição e de muitas conquistas. Houve uma época, por isso o Moto levou o título de Papão do Norte, onde batia os clubes do norte do país, Paysandu, né, o Clube do Remo, a Tunaluso de Belém do Pará, né, os clubes do Nordeste do país, e por isso o Moto teve o título de Papão do Norte, reconhecido naquela época, e até hoje o torcedor adora chamar o seu clube de coração, do Motoclube, de Papão do Norte. O Moto que começou, né, no motociclismo, o Moto que ganhou as ruas de São Luís e se transformou pela vontade dos seus fundadores em um clube de futebol. Você sabia que o Moto começou com as cores verde e branco. Tanto é verdade que a diretoria do Moto, através do presidente Natanael Júnior, já relançou o uniforme na cor verde e branca, que já vai estar disponibilizado na loja do clube e pelas redes sociais também. Nesse domingo, o Moto fez uma programação totalmente especial. Em meio à pandemia, não deu para ter a presença maciça do seu torcedor, presencialmente. Mas, através de lives, o Moto pôde comemorar, sim, com o seu torcedor, colaborando com o clube, participando, e por isso a diretoria do Moto pediu com antecedência à federação que o jogo marcado contra o São José, que deveria ter acontecido nesse dia 13, fosse postergado para uma outra data, o dia 14, porque o Moto queria comemorar de uma maneira diferente, dentro desse novo normal, mas enfim, está mais próximo através das redes sociais com o seu torcedor. E o torcedor do Moto, fica o nosso pedido aqui, que possa contribuir mais com o clube, que possa estar mais participativo com o Motoclube de São Luís, que é exemplo dos demais, Maranhão, Sampaio, Imperatriz, não vem podendo contar com o apoio do torcedor dentro do estádio de futebol. Então, qual é a forma que o torcedor tem para apoiar o seu clube hoje? Sendo sócio torcedor, participando da vida diretamente do seu clube, para que ele realmente possa ter uma suavidade na parte financeira, que anda difícil e complicada, já que o Moto, além do campeonato estadual, o Moto vai disputar a Série D. A Série D não tem patrocínio, a Série D não tem cota fixa. O Moto vai ter que fazer um grande investimento, porque este ano ela está maior. Mais difícil? Talvez. O primeiro adversário do Moto será o Baré de Roraima, já definido pela CBF, e o primeiro jogo da CA em Boa Vista, a capital roraimense. Uma cidade, inclusive, abraçada por muitos maranhenses, o Moto vai se sentir em casa. Conheço, é uma cidade aprazível, uma cidade receptiva e, com certeza, os maranhenses que residem lá, né, vão ficar ligados, se pela televisão ou pelo rádio, eu não sei, ou pelas redes sociais, mas vão acompanhar o Moto, mesmo não podendo estar dentro do estádio Canarinho, lá em Boa Vista, Roraima. Agora a Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio Corrêa tentou, mas não conseguiu e, mais uma vez, saiu de campo com a derrota. O time boliviano perdeu para o Operário pelo placar de 1-0. Gente, primeiro tempo sofrível das duas equipes. O Sampaio não soube propor o jogo no primeiro tempo. Convém salientar que o técnico Léo Condé não pôde estar na área técnica e recebeu às 2h da tarde o resultado de um exame, para vocês verem como a CBF é organizada. Esse protocolo é maluco. O técnico conviveu com os jogadores, esteve com os jogadores, treinou os jogadores e somente 2h da tarde é que foi liberado o exame dele. Inconclusivo, quer dizer, não se sabe se ele estava com Covid ou não. Por isso, o Sampaio, por precaução, o tirou da área técnica, respeitando todos os protocolos sanitários. Aí fica a pergunta, mas se ele estava com Covid, será que não tem o risco de contaminar os outros que não tiveram ainda? Mas claro, mas a CBF é uma entidade que a gente não pode confiar, que a gente não pode exigir a organização, porque esses caras de lá ganham muito dinheiro e são totalmente desorganizados.
O Renatinho, auxiliar técnico, foi para a área técnica e dirigiu o time. Só aí já é uma mudança, quando você olha para o lado e não vê o comandante da sua equipe. Embora o Renatinho faça parte, né, da comissão técnica da representação boliviana e já acompanha o Léo Condé há um tempo. Mas o Sampaio no primeiro tempo teve muitas dificuldades, viu o time do Operário com um pouco mais de posse de bola, com volume, mas sem a contundência, né, para chegar ao gol do time do Sampaio. No segundo tempo, viu o Sampaio um pouco melhor em campo, mas longe daquele Sampaio que jogou as últimas 2 partidas, por exemplo, na Série B do Campeonato Brasileiro. Não estou falando de Campeonato Maranhense porque é um outro parâmetro. O Sampaio goleou o Juventude, é uma outra história. Mas na própria Série B, o Sampaio vinha jogando bem, não vinha alcançando os resultados. Passou a jogar bem e alcançou alguns bons resultados. Só que contra o Operário não conseguiu manter a performance nos 2 tempos. Acabou sendo surpreendido num erro do sistema defensivo, né, do Sampaio Corrêa. O Sampaio acabou tomando um gol, né, 1-0 aos 21 minutos. Né, gol do Roger, atacante experiente, tem boa colocação, né, chutou umas 2, 3 bolas perigosas e essa ele recebeu um presentaço para fazer 1-0 para o time do Operário. A gente teve mais volume de jogo, a equipe criou bastante. Pecamos um pouquinho no passe ali, que mais um pouquinho de tranquilidade a gente teria mais oportunidade. Infelizmente a bola na rede, não fizemos, tem que caprichar mais, tem que ter mais atenção com a bola no pé, melhorar que temos um jogo importante aí, vamos procurar melhorar que 3 pontos é fundamental nessa próxima partida. O primeiro tempo foi meio travado, né? A gente não conseguiu criar muito, não sei que acho que o pessoal sentiu um pouco o calor também, né? Faltou um pouco de movimentação e tudo. Defensivamente a gente não correu risco, né? Eu acho que o jogo todo, né? Só no segundo tempo, né? Quando a gente pediu para pressionar um pouco mais a marcação, né? Nós conseguimos, né? Criar algumas chances, né? Tivemos um volume maior de jogo, né? Ao nosso ver aí agradou, né? O segundo tempo, mas infelizmente, né? Por detalhes nós não conseguimos fazer o gol, né? E em um lance, né, praticamente o segundo tempo todo, foi onde que nós demos bobeira e eles conseguiram fazer o gol que deu a vitória. Mas agora não tem tempo para lamentar, né? Quarta-feira já tem jogo de semifinal de campeonato, né? Levantar a cabeça e colocar o pessoal para cima, que o campeonato brasileiro da Série B é muito longo e a gente vai se recuperar ali na frente. A derrota do Sampaio é desastrosa, porque se trata de um jogo dentro de casa. O Sampaio tem 2 jogos, você se lembra, atrasado na competição. O Sampaio está na ponta de baixo da tabela e precisa urgentemente vencer as suas partidas em casa, fazer o seu dever dentro de casa para reconstruir, né, a sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro. Por que eu falo em reconstrução? Porque o Sampaio começou, a exemplo do Imperatriz, com uma série de problemas, com a Covid-19. O Sampaio testou 14, 15, 16 jogadores num grupo de 26, 27, 29 jogadores. E isso atrapalhou muito o planejamento do técnico Léo Condé, mas atrapalha qualquer técnico e qualquer diretoria. O Sampaio já vem em um processo de recuperação, os jogadores aos poucos estão voltando. O caso mais complicado foi do Eloy, já voltou a treinar, já se coloca à disposição. Tem alguns jogadores como o Massinho que vão acertando no meio campo. Alguns jogadores como o lateral, o Luiz, estava na lateral, que já vai acertando na lateral. E o sistema defensivo, ele vem ganhando ainda uma consistência. Não está totalmente seguro ainda. O Sampaio ainda apresenta problemas. Acho que a partir da entrada do Ferreira à frente da defesa do Sampaio, tenho eu a impressão que o Sampaio vai mudar muito a sua cara. A gente espera que isso possa acontecer. Agora, a partir de agora, perder ponto dentro de casa pode ser, sem sombra de dúvidas, um tiro no pé do Sampaio nessa Série B do Campeonato Brasileiro, que é muito difícil. Eu já vi muita gente falando e concordo com o pensamento daqueles que trilham por esse caminho, de que a Série B às vezes se torna muito mais difícil do que a própria Série A. Futebolisticamente falando, porque os clubes da Série A têm um padrão de jogo e permite que o adversário, né, até jogue. A Série B é uma correria desenfreada, a marcação é muito forte, intensa, e quando você está na parte de baixo da tabela, você já é considerado pelo adversário, nós vamos lá em São Luís, vamos buscar 3 pontos. Você passa a não ter aquele respeito. E é isso que o Sampaio precisa readquirir. É justamente esse respeito dos adversários na sequência da Série B. Porque senão o Operário e outras equipes, com todo o respeito, vem aqui e acaba levando 3 pontos, complica muito a representação boliviana. Gente,
nós estamos chegando ao final do Esporte em Debate de hoje. E eu gostaria muito de ter você sempre nas redes sociais aqui. Você pode mandar mensagem tanto para o site da TV Assembleia, como também para o nosso WhatsApp, que está aparecendo na tela aqui no Esporte em Debate. Mas o programa de hoje, gostaria de dedicar, vocês devem ter notado, que a gente está sem um companheiro aqui, o Gregório Dantas. Por quê? Gregório Dantas recebeu a feliz notícia que, pela madrugada, nasceu a princesa Manuela. 3,2 kg, vê o mundo com 49 centímetros, de bem com a vida. Parabéns ao Gregório Dantas, parabéns à dona Jéssica, que esta menina linda e maravilhosa possa trazer sorte, alegria, paz e que o mundo realmente seja aberto de uma forma bem diferente, mas sobretudo com muita felicidade, né, para eles três e para toda a família. Eu tenho certeza que a felicidade nesse momento permeia o coração e o lar de todos aqueles que fazem parte da família do Greg, da Jéssica e de todos nós, amigos. Que, por sinal, vem aqui, Gleitson. O Gleitson quer fazer uma homenagem. Vem cá, Gleitson, rapidinho. Vem aqui, Gleitson, por favor. Gleitson, não é possível que até a homenagem do Greg você falta. É impressionante, ele não consegue aparecer de jeito nenhum, viu, Ricardo? Gente, então um grande abraço. O Gleitson saiu. Procurei o Gleitson aqui, viu, Greg? Você vai ficar sem essa homenagem do Gleitson porque ele acabou saindo. Rapidamente. Foi resolver algum probleminha, você sabe, daqueles. Então um grande abraço, fique com Deus e a gente encerra o programa com muita felicidade com o nascimento da Manu. Um grande abraço, até a próxima com o Esporte em Debate.